Brutalismo em Berlim. Bora conhecer? Antes de começar a apresentar os prédios, eu quero dar um rápido esboço do que é o brutalismo na arquitetura. Né? O brutalismo nada mais é que uma corrente do movimento moderno, né, uma vertente do modernismo, que surgiu a partir dos anos 50 e teve sua importância entre os anos 50 e 70. E a pessoa que mais influenciou o surgimento do brutalismo foi o Le Corbusier, que é o nome maior da arquitetura moderna. O que ele fez? Ele foi um dos primeiros arquitetos a usar o concreto aparente, que em francês se chama béton brut. E daí que veio a palavra brut, mas não é no sentido assim de brutalidade física da coisa de agressão, é mais no sentido de usar os materiais na sua forma pura, crua. Por isso os críticos da época começaram a usar o termo brutalismo, né? Porque o Le Corbusier ele começou a usar o concreto aparente nas suas unidades de habitação de Marsella e outras, né? E é a partir dali que foi inspirado nisso, mas não necessariamente toda a obra vai ser de concreto aparente. A ideia é que tenha materiais na sua forma pura, mostrando, né? Eu estou aqui na frente do prédio que hoje chamam de Mäusebunker, ou em tradução livre seria o Bunker dos Ratos. Este prédio atrás de mim aqui, que foi projetado e construído ao longo dos anos 70, inaugurado nos anos 80, e ali funcionou um laboratório de experimentos com animais, por isso o nome Mäusebunker, que aqui usaram ratos, coelhos, entre outros animais para fazer experimentos. E este prédio foi desativado em 2010 e desde então ele está parado, abandonado, sem uso nenhum. E aí essa semana está acontecendo um evento bem bacana aqui, promovido pela comunidade dos moradores do bairro, urbanistas e designers, pessoas que querem ver uma reurbanização aqui da área, né? Durante toda a semana está tendo palestras, oficinas, várias atividades ao redor do bunker, né? Isso bem legal. Então eu vou agora ali mostrar, chegar um pouquinho mais perto, porque ele está fechado, interditado há muitos anos e eles não têm um destino, o que vai ser dele, qual vai ser o uso dele. Até porque a construção dele acabou sendo contaminada por asbestos e isso precisaria de uma bela reforma para não contaminar as pessoas, né, obviamente. Mas está tendo esse evento bem bacana ali e que eu vou conseguir chegar mais pertinho. Logo em frente ao Mäusebunker tem este prédio aqui atrás, que fica hoje um Instituto de Higiene e Medicina Ambiental, que também é um exemplar bem interessante da arquitetura brutalista aqui em Berlim. Essa igreja é a Maria Regina Martiro e ela com certeza está na lista dessas igrejas mais interessantes de Berlim, diferentonas. Ela é um ícone do brutalismo também na cidade e eu acho ela super elegante por essa forma tão sutil e ao mesmo tempo impactante que ela tem. Esse desenho dela em dentro assim é fantástico, ela é muito bonita. A igreja foi projetada para homenagear os executados por se oporem ao regime nazista na prisão de Plötzensee, que ficava ali perto do local. A volumetria maciça e angular dá um certo tom sombrio e opressivo. Mas o interior contrasta com a frieza do lado externo, criando feixes de luz natural que dão um certo conforto junto do uso da madeira no mobiliário. Estou aqui na frente de mais um edifício brutalista, que é essa igreja, a igreja de Santa Agnes. Foi construído nos anos 60 para substituir a paróquia original, que tinha sido bombardeada na Segunda Guerra. Então, mais do que um exemplo de que foi um movimento, né, no pós-guerra, e aí o arquiteto construiu, fez esse edifício nesse formato, né, com o uso que nem o concreto aparente que ele usa tipo um reboco, esse chapisco, parece um chapisco ali. Mas, enfim, essa ideia do material bruto, né? E ele fez, assim, uma coisa bem mais simplória para não chamar atenção
dos blocos residenciais que foram construídos em volta, porque a ideia era que aqui fosse o centro da comunidade, então que ele não se destacasse do resto. Então ela é bem discretinha até aqui no bairro. E hoje, nos anos 2000, ela foi adquirida por uma galeria de arte. Então hoje ela não é mais uma igreja, ela é uma galeria de arte. Assim como a Igreja Maria Regina, essa igreja memorial também foi construída para homenagear as vítimas da prisão de Plötzensee. Por fora, o edifício é super simplório e sem nada que indique ser uma igreja, além de uma singela cruz de concreto. Por dentro, temos um cubo de concreto aparente com pilares cilíndricos que delimitam o espaço dos cultos em forma quadrada, com o altar no centro. As luminárias criam uma atmosfera quase etérea, gerando um calor que se equilibra com a frieza do concreto cinza. O Palaceuum é este gigante complexo residencial dos anos 70, construído ao redor de um antigo bunker da Segunda Guerra Mundial. A Embaixada Tcheca foi projetada nos anos 70 por um casal de arquitetos da antiga Tchecoslováquia, que desenvolveu esse edifício massivo com a expressiva estética do período. Seus cantos chanfrados, volume elevado do solo e o design um tanto futurista fez com que as pessoas o chamassem de disco voador da era comunista. O brutalismo não é um estilo que agrada a muitos, mas certamente impacta a quase todos. A sua geometria ousada, a estética robusta e a abordagem franca na funcionalidade do edifício resumem o movimento. Qual destes exemplares do brutalismo em Berlim você gostou mais? E teve algum que não gostou? Me conte aí nos comentários, vou gostar de saber. Muito obrigada pela sua audiência até aqui. Envie esse vídeo para seus amigos que iam gostar de saber mais sobre arquitetura. E nos vemos na próxima jornada.